Você já se perguntou quais estados do Brasil enfrentam as maiores taxas de desemprego em 2024? O cenário está alarmante, e em algumas regiões, os números são realmente preocupantes. Hoje vamos te mostrar um ranking que vai deixar você de boca aberta. Se prepare para descobrir quais são os estados onde o desemprego atinge níveis críticos e o que isso significa para a economia do país. E antes de continuarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder nenhum dos nossos conteúdos que explicam os impactos da crise no Brasil. Vamos nessa! Abrindo a nossa lista na 27ª posição, temos o Rio Grande do Sul com uma taxa de desemprego de 5,6%. Conhecido por sua economia diversificada, o estado enfrenta desafios recentes, especialmente na indústria de transformação e no setor de serviços, que tem impactado o mercado de trabalho local. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre teve uma economia forte baseada na agricultura, pecuária e indústrias, como as de alimentos e bebidas, mas a desaceleração econômica em alguns desses setores vem contribuindo para o aumento do desemprego. Porto Alegre, a capital, ainda concentra grande parte das vagas de trabalho, mas as cidades do interior têm mostrado sinais de estagnação no crescimento de oportunidades. A recuperação pode ser desafiadora, e o Estado está buscando alternativas, como investimentos em inovação e tecnologia, para reverter esse cenário. Continue conosco para ver como outros estados enfrentam situações ainda mais críticas no ranking. Na 26ª posição do ranking de desemprego, temos o Mato Grosso do Sul, com uma taxa de 5,7%. O estado, que é conhecido por sua força no agronegócio, especialmente na produção de soja, milho, carne bovina e celulose, vive uma situação de contraste. Apesar do setor agropecuário seguir forte, o desemprego tem se concentrado mais nas áreas urbanas, especialmente nos setores de comércio e serviços, que ainda enfrentam dificuldades para se recuperar plenamente após a pandemia e outros fatores econômicos. Em Campo Grande, capital do estado, há um movimento crescente de incentivo ao empreendedorismo e à inovação, com novas startups e iniciativas que buscam criar empregos em setores como tecnologia e serviços digitais. Contudo, o estado como um todo ainda lida com desafios no mercado de trabalho formal, especialmente em regiões mais afastadas, onde a dependência do setor primário é maior. Mato Grosso do Sul tem investido em infraestrutura e projetos de desenvolvimento econômico para tentar atrair novas empresas e reduzir a taxa de desemprego, mas o desafio é grande, especialmente em relação à criação de vagas para jovens e trabalhadores de baixa qualificação. Vamos ver o que o futuro reserva para este estado e quais são as estratégias que poderão reverter esse cenário. Na 25ª posição do ranking de desemprego, encontramos o estado de Roraima, com uma taxa de 5,9%. Esse estado, situado no extremo norte do Brasil, é o menos populoso do país e possui uma economia fortemente dependente do setor público e do comércio, sendo o agronegócio e a mineração as principais atividades econômicas no interior. Roraima enfrenta desafios singulares no que diz respeito ao emprego formal, principalmente pela falta de diversificação da economia. A capital, Boa Vista, concentra grande parte da oferta de trabalho, mas as oportunidades são limitadas e a economia local ainda depende muito de programas governamentais e do setor de serviços. Além disso, a presença de imigrantes, especialmente de países como a Venezuela, também tem impactado o mercado de trabalho local. Apesar do índice de desemprego ser relativamente baixo em comparação com outros estados, Roraima sofre com a falta de empregos de qualidade, o que faz com que muitos trabalhadores migrem para outras regiões do Brasil em busca de melhores oportunidades. A economia local carece de investimentos em infraestrutura e industrialização, o que ajudaria a criar mais empregos no setor privado e reduzir essa dependência de empregos públicos. Na 24ª posição no ranking de desemprego, com uma taxa de 6,1%, está o estado do Paraná. Esse estado do sul do Brasil é reconhecido por sua forte economia, especialmente nos setores da agroindústria, indústria automotiva e tecnologia. O Paraná possui um dos maiores PIBs do Brasil e conta com cidades como Curitiba, Londrina e Maringá, que são polos importantes de desenvolvimento e geração de empregos. Apesar de sua economia sólida, o Paraná ainda enfrenta desafios relacionados à desigualdade regional e à concentração de empregos em determinados setores. Nas áreas urbanas, como Curitiba, o desemprego pode ser mais baixo, mas nas regiões mais rurais, há uma dependência maior do agronegócio, o que gera oscilações no mercado de trabalho de acordo com a safra e a sazonalidade. A pandemia também afetou o estado, com a indústria e o comércio sofrendo impactos,
mas o Paraná tem mostrado resiliência, com uma retomada gradual da economia. O Paraná continua sendo um dos estados com menor índice de desemprego em relação a outras regiões do Brasil, mas a diversificação de sua economia e o investimento em novos setores, como tecnologia e inovação, podem ser fundamentais para reduzir ainda mais esses números. Na 23ª posição do ranking de desemprego, Santa Catarina apresenta uma taxa de 6,2%. Este estado é conhecido por sua economia diversificada, que abrange setores como agroindústria, turismo, tecnologia e indústria. As cidades de Florianópolis, Joinville e Blumenau são alguns dos principais centros urbanos e industriais, atraindo empresas de diversos segmentos. Apesar de sua força econômica, Santa Catarina enfrenta desafios em relação ao desemprego, especialmente em áreas mais afetadas pela crise econômica e pelas mudanças nas dinâmicas de mercado. O setor de turismo, por exemplo, que é um dos pilares da economia catarinense, sofreu impactos significativos durante a pandemia, resultando em perdas de empregos temporárias. Além disso, o estado é um importante produtor de alimentos, e a sazonalidade do setor agropecuário pode influenciar a taxa de desemprego. Enquanto algumas regiões têm oportunidades de trabalho em setores industriais e de serviços, outras enfrentam desafios na criação de empregos sustentáveis. Santa Catarina, por sua vez, tem buscado soluções inovadoras para diversificar ainda mais sua economia e criar novas oportunidades de trabalho, especialmente em áreas emergentes como tecnologia e sustentabilidade. Na 22ª posição, Minas Gerais apresenta uma taxa de desemprego de 6,4%. Este estado é um dos mais populosos do Brasil e possui uma economia diversificada, que inclui setores como mineração, agricultura, indústria e serviços. Minas é famosa pela extração de minérios, especialmente o ferro, e suas atividades agrícolas são amplamente reconhecidas, com destaque para o café e a produção de leite. Apesar de sua riqueza de recursos, Minas Gerais enfrenta desafios no mercado de trabalho. A transição para uma economia mais industrializada e a necessidade de modernização em diversos setores tem gerado pressões sobre o emprego. Além disso, as flutuações no setor de mineração, que pode ser afetado por variações globais nos preços dos minérios, também impactam a geração de empregos. Cidades como Belo Horizonte, a capital, são centros importantes de comércio e serviços, mas a competição por empregos em áreas urbanas pode ser intensa. O Estado tem investido em programas de qualificação profissional e parcerias com empresas para estimular a geração de novos postos de trabalho. A recuperação econômica pós-pandemia também está sendo monitorada de perto, com iniciativas voltadas para revitalizar setores essenciais e fomentar o crescimento econômico. Na 21ª posição, Tocantins apresenta uma taxa de desemprego de 6,5%. Este estado, localizado na região norte do Brasil, é conhecido por sua biodiversidade e riqueza em recursos naturais, além de ser uma das mais recentes unidades federativas, tendo sido criado em 1988. A economia do Tocantins é caracterizada principalmente pela agropecuária, com destaque para a produção de grãos, como soja e milho, e a criação de gado. A diversificação da economia é uma meta constante, mas o Estado enfrenta desafios como a dependência de setores específicos e a necessidade de infraestrutura para melhorar o acesso a mercados. O mercado de trabalho em Tocantins é impactado por sua geografia e pela concentração de empregos em setores primários. A capital, Palmas, tem visto um crescimento em serviços e comércio, mas a competição por empregos ainda é um desafio. O governo local tem implementado políticas de incentivo à qualificação profissional e atração de investimentos para estimular a geração de empregos, visando uma recuperação econômica e aumento das oportunidades para os cidadãos. Na 20ª posição, Goiás apresenta uma taxa de desemprego de 6,7%. Este estado, situado na região centro-oeste do Brasil, é conhecido por sua produção agrícola robusta, especialmente de grãos como soja, milho e feijão. Goiás também é um importante produtor de carne bovina, contribuindo significativamente para a economia nacional. O mercado de trabalho em Goiás é diversificado, com setores como comércio, serviços e indústria desempenhando papéis importantes. A capital, Goiânia, é um centro urbano em crescimento, onde há uma concentração maior de oportunidades de emprego. No entanto, o Estado ainda enfrenta desafios, como a necessidade de melhorar a qualificação da força de trabalho para atender às demandas de um mercado em constante evolução. Além disso, a infraestrutura de transportes em Goiás é um fator crucial para a competitividade econômica,
pois facilita o escoamento da produção agrícola e a atração de investimentos. O governo local tem trabalhado em iniciativas para estimular o empreendedorismo e a inovação, buscando mitigar os índices de desemprego e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Na 19ª posição, o Distrito Federal apresenta uma taxa de desemprego de 6,8%. Essa região é única no Brasil, pois abriga a capital do país, Brasília, e possui uma economia bastante concentrada no setor público. A administração pública é a principal empregadora, mas o setor privado também tem se desenvolvido, com destaque para serviços, comércio e construção civil. Embora Brasília seja um polo de oportunidades, especialmente em áreas como tecnologia da informação e serviços profissionais, o Distrito Federal enfrenta desafios, como a alta concorrência por vagas no setor público e a necessidade de diversificação econômica. Nos últimos anos, iniciativas para fomentar o empreendedorismo e a inovação têm sido implementadas, visando criar um ambiente mais dinâmico e reduzir os índices de desemprego. Além disso, o Distrito Federal se destaca pela qualidade de vida, com infraestrutura desenvolvida e acesso a serviços públicos de saúde e educação. No entanto, o mercado de trabalho ainda precisa se adaptar às demandas de uma população que busca cada vez mais por flexibilidade e novas formas de trabalho. Na 18ª posição, o Espírito Santo apresenta uma taxa de desemprego de 6,9%. Este estado, que se destaca na região sudeste, possui uma economia que combina indústrias tradicionais e emergentes. O setor de petróleo e gás é um dos pilares da economia capixaba, com o Espírito Santo sendo um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Além disso, a agricultura, especialmente a produção de café e frutas, também desempenha um papel importante. Nos últimos anos, a economia do estado passou por dificuldades, impactando o emprego. A diversificação econômica tem sido uma necessidade, com esforços para expandir setores como turismo e tecnologia. O turismo, por exemplo, se beneficia das belezas naturais do estado, incluindo suas praias e montanhas, que atraem visitantes e podem impulsionar a geração de empregos. Contudo, a recuperação econômica continua desafiadora, exigindo investimentos e estratégias para melhorar a situação do mercado de trabalho. Na 17ª posição, Mato Grosso apresenta uma taxa de desemprego de 7,0%. O estado é conhecido por sua forte base agrícola, sendo um dos maiores produtores de grãos do Brasil, especialmente soja e milho. Essa robustez no agronegócio, no entanto, não se reflete completamente no mercado de trabalho. Nos últimos anos, Mato Grosso tem enfrentado desafios econômicos que impactam o emprego. A volatilidade nos preços das commodities e a necessidade de modernização em algumas áreas da agricultura têm gerado preocupações. Além disso, o estado tem buscado diversificar sua economia, investindo em setores como turismo e tecnologia. Apesar dos desafios, há iniciativas em andamento para melhorar a capacitação profissional e aumentar a empregabilidade da população. Projetos de incentivo à educação e parcerias entre o setor público e privado buscam fortalecer o mercado de trabalho no estado. Na 16ª posição, o Pará apresenta uma taxa de desemprego de 7,3%. Este estado, rico em recursos naturais e com uma economia diversificada, enfrenta desafios no mercado de trabalho que impactam sua população. O Pará possui uma economia baseada em setores como mineração, agricultura e extrativismo, mas a dependência de commodities pode levar a flutuações que afetam a criação de empregos. Nos últimos anos, a exploração da mineração, especialmente de minérios como bauxita e níquel, tem sido uma força motriz da economia local. Contudo, isso também traz preocupações ambientais e sociais, que muitas vezes resultam em conflitos entre comunidades locais e empresas. Além disso, o setor agrícola, embora vital, enfrenta desafios relacionados à infraestrutura e à logística, o que dificulta o escoamento da produção. O governo do Pará tem trabalhado em iniciativas para promover a geração de empregos, incluindo projetos voltados para a capacitação da força de trabalho e a atração de investimentos. Na 15ª posição, São Paulo enfrenta uma taxa de desemprego de 7,5%. Como o estado mais populoso e economicamente importante do Brasil, São Paulo tem um papel central na economia nacional. O estado é um polo industrial, comercial e financeiro, abrigando diversas indústrias, desde manufatura até tecnologia da informação. Apesar de sua força econômica, a região enfrenta desafios significativos. A pandemia de Covid-19 teve um impacto profundo, levando a demissões em massa e fechamento de empresas, especialmente em setores como turismo e serviços.
Embora a economia paulista tenha mostrado sinais de recuperação, muitos trabalhadores ainda estão lutando para se reintegrar ao mercado de trabalho. Além disso, a desigualdade social é uma preocupação contínua. A taxa de desemprego varia amplamente entre diferentes regiões e comunidades dentro do estado, com áreas menos favorecidas enfrentando dificuldades ainda maiores. O governo paulista tem implementado programas voltados para a geração de empregos e qualificação profissional, tentando mitigar os efeitos do desemprego. Enquanto seguimos com nossa análise das taxas de desemprego no Brasil, aproveite para refletir sobre como essas estatísticas impactam a vida das pessoas em cada estado. Se você está achando este tema interessante, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde as próximas atualizações sobre temas que afetam a nossa sociedade. Agora, vamos continuar e descobrir qual estado ocupa a próxima posição na nossa lista. Na 14ª posição, o Maranhão apresenta uma taxa de desemprego de 8,2%. O estado enfrenta uma série de desafios econômicos, refletindo uma estrutura econômica que ainda se recupera de crises passadas. O Maranhão é rico em recursos naturais e possui um potencial significativo em setores como agricultura, mineração e turismo. No entanto, a falta de investimentos em infraestrutura tem dificultado o pleno desenvolvimento dessas áreas. Historicamente, o estado tem uma das maiores taxas de pobreza do Brasil, o que agrava a situação do desemprego. O setor informal também é predominante, com muitas pessoas recorrendo a atividades não registradas para garantir a subsistência. A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais os problemas existentes, levando a um aumento nas taxas de desemprego. Em resposta, o governo do estado tem buscado implementar políticas voltadas para a geração de emprego e inclusão social, além de incentivar a formação profissional e a capacitação de mão de obra. Apesar dos desafios, o Maranhão está investindo em projetos que visam melhorar a infraestrutura e atrair novos investimentos, com a esperança de um futuro mais próspero para seus habitantes. Na 13ª posição, o Rio Grande do Norte apresenta uma taxa de desemprego de 8,3%. O estado é conhecido por suas belezas naturais e um potencial turístico significativo, especialmente em locais como Natal e Pipa. No entanto, essa riqueza natural não se reflete completamente na economia local, que enfrenta desafios estruturais. A economia do Rio Grande do Norte é bastante diversificada, envolvendo setores como agricultura, pecuária e turismo. No entanto, a falta de investimentos em infraestrutura e a dependência de atividades sazonais no turismo podem impactar negativamente a geração de empregos. Além disso, a pandemia de Covid-19 teve um efeito devastador, especialmente sobre o setor de turismo, que foi um dos mais afetados, resultando em demissões em massa. Em resposta a essa situação, o governo do estado tem implementado programas de incentivo à qualificação profissional e à diversificação da economia. A esperança é que, ao melhorar a capacitação da força de trabalho local e estimular novos investimentos, o Rio Grande do Norte possa não apenas reduzir a taxa de desemprego, mas também criar uma economia mais resiliente. Na 12ª posição, Rondônia apresenta uma taxa de desemprego de 8,6%. O estado, localizado na região norte do Brasil, é conhecido por sua vasta riqueza natural, incluindo a floresta amazônica. A economia de Rondônia é marcada principalmente pela agricultura e pela pecuária, além de um crescente setor de serviços. Apesar de seu potencial econômico, Rondônia enfrenta desafios significativos. A exploração inadequada de recursos naturais e a falta de diversificação econômica têm contribuído para a alta taxa de desemprego. O estado também tem lutado contra questões como a infraestrutura precária e a educação, que impactam diretamente a capacitação da força de trabalho local. Nos últimos anos, o governo estadual tem buscado implementar políticas para promover o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos. Isso inclui investimentos em infraestrutura e programas de capacitação profissional, com o objetivo de fortalecer a economia local e reduzir a dependência de setores vulneráveis. Na 11ª posição, o Acre apresenta uma taxa de desemprego de 8,7%. Localizado na região norte do Brasil, o estado é conhecido por sua rica biodiversidade e por ser um importante centro de preservação ambiental. A economia do Acre é predominantemente baseada na agricultura, extrativismo e, mais recentemente, no turismo sustentável. Entretanto, o Acre enfrenta desafios econômicos significativos. O estado ainda está em processo de desenvolvimento, e as oportunidades de emprego podem ser limitadas.
A infraestrutura deficiente e o acesso restrito a serviços públicos também são fatores que dificultam o crescimento econômico e a geração de empregos. Nos últimos anos, o governo do Acre tem tentado promover políticas de incentivo ao empreendedorismo e à diversificação econômica, buscando estimular a criação de novos negócios e a capacitação da força de trabalho local. Além disso, iniciativas voltadas para a educação e a formação profissional têm sido priorizadas para ajudar a melhorar a empregabilidade da população. Na 10ª posição, Alagoas apresenta uma taxa de desemprego de 9,0%. Este estado, localizado na região nordeste do Brasil, é conhecido por suas belas praias e rica cultura. A economia de Alagoas é diversificada, incluindo setores como agricultura, turismo e indústria. No entanto, o estado enfrenta desafios significativos em termos de geração de empregos. Alagoas tem lutado contra a pobreza e a desigualdade social, e a taxa de desemprego reflete essas questões estruturais. O setor agrícola, embora vital, é sazonal e muitas vezes não consegue absorver toda a mão de obra disponível. Além disso, a indústria local ainda está em desenvolvimento, o que limita as opções de emprego estáveis. Nos últimos anos, o governo estadual tem se esforçado para criar programas de incentivo à geração de emprego e ao empreendedorismo, com foco na qualificação profissional da população. Iniciativas voltadas para o turismo sustentável também têm sido promovidas, buscando aumentar a capacidade de atração de visitantes, consequentemente, melhorar a economia local. Na 9ª posição, o Ceará apresenta uma taxa de desemprego de 9,2%. Este estado, situado na região nordeste do Brasil, é conhecido por sua cultura rica e diversidade, além de suas belas praias. A economia cearense é impulsionada por setores como agricultura, turismo e indústria, mas também enfrenta desafios significativos em relação ao mercado de trabalho. Nos últimos anos, o Ceará tem experimentado um crescimento no setor de serviços, especialmente no turismo, que é um dos pilares da economia local. No entanto, a taxa de desemprego elevada revela que ainda há uma parcela considerável da população em busca de oportunidades. O setor agrícola é uma fonte importante de emprego, mas a sazonalidade das colheitas pode levar a períodos de inatividade. O governo do Ceará tem implementado programas de qualificação e incentivo ao empreendedorismo, com o objetivo de melhorar as perspectivas de emprego. A educação e a formação profissional têm sido focos de investimento, buscando preparar a força de trabalho local para atender às demandas do mercado. Na 8ª posição, a Paraíba registra uma taxa de desemprego de 9,3%. Localizado na região Nordeste, este estado possui uma rica herança cultural, marcada por festivais, música e culinária típicos. A economia da Paraíba é diversificada, com setores como agricultura, comércio e serviços desempenhando papéis importantes. A agricultura é um pilar fundamental da economia paraibana, com destaque para a produção de algodão, frutas e grãos. No entanto, as condições climáticas, como secas recorrentes, podem impactar significativamente a atividade agrícola e, consequentemente, o emprego. Além disso, a indústria e o setor de serviços têm crescido, mas ainda lutam para absorver a força de trabalho disponível. Os desafios do desemprego no estado têm levado o governo da Paraíba a implementar programas de capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo. Esses esforços visam reduzir a taxa de desemprego e aumentar as oportunidades de trabalho para a população local. Na 7ª posição, o Amazonas apresenta uma taxa de desemprego de 9,6%. Esse estado, famoso por sua rica biodiversidade e cultura indígena, enfrenta desafios econômicos que impactam diretamente o mercado de trabalho. A economia amazonense é tradicionalmente baseada na exploração de recursos naturais, incluindo a extração de borracha e a indústria madeireira. Contudo, a dependência de setores primários torna a economia vulnerável a flutuações de mercado e crises ambientais. Nos últimos anos, o Amazonas tem se esforçado para diversificar sua economia, investindo em setores como turismo, tecnologia e bioeconomia. A Zona Franca de Manaus, que proporciona incentivos fiscais para a indústria, também é um importante motor econômico, mas a geração de empregos ainda não é suficiente para acompanhar o crescimento populacional. O governo do estado tem implementado políticas públicas voltadas para a criação de empregos e capacitação da mão de obra, mas a taxa de desemprego continua sendo uma preocupação significativa. A busca por soluções sustentáveis e diversificadas é essencial para melhorar a situação do mercado de trabalho no Amazonas. Na 6ª posição, Sergipe registra uma taxa de desemprego de 9,8%.
O Estado, conhecido por sua rica cultura e belezas naturais, enfrenta desafios econômicos significativos que impactam o mercado de trabalho. Historicamente, a economia sergipana tem se baseado na agricultura, com destaque para a produção de cana-de-açúcar, além da indústria e do turismo. Nos últimos anos, a economia de Sergipe tem lutado para se diversificar e criar novos postos de trabalho. A indústria local ainda é pequena, e a maioria dos empregos disponíveis se concentra no setor de serviços, que, por sua vez, não consegue absorver toda a demanda por trabalho. A pandemia de Covid-19 exacerbou a situação do desemprego, forçando muitos negócios a fechar ou reduzir suas operações, o que teve um impacto profundo na oferta de empregos. O governo estadual tem buscado implementar programas de incentivo ao empreendedorismo e à capacitação profissional, na esperança de estimular a economia local e reduzir as taxas de desemprego. Os esforços de diversificação econômica e desenvolvimento sustentável são fundamentais para melhorar as condições do mercado de trabalho em Sergipe. Na quinta posição, Piauí apresenta uma taxa de desemprego de 9,9%. O estado, que é conhecido por sua rica cultura e tradições, enfrenta desafios econômicos significativos, refletindo a necessidade de diversificação e desenvolvimento em sua economia. O Piauí tem uma economia historicamente dependente da agricultura, especialmente de culturas como soja e arroz, mas ainda assim, a oferta de empregos tem sido insuficiente para atender a demanda da população. Com a pandemia de Covid-19, o cenário de desemprego se agravou, com muitas empresas enfrentando dificuldades financeiras. Os setores de serviços e comércio também foram duramente afetados, levando a uma crescente taxa de desocupação. O governo do estado tem buscado implementar políticas de incentivo ao empreendedorismo e capacitação profissional, visando não apenas gerar empregos, mas também qualificar a mão de obra local. Além disso, projetos voltados para o desenvolvimento da infraestrutura e atratividade de novos investimentos são essenciais para melhorar a situação do mercado de trabalho. Na quarta posição, o Rio de Janeiro enfrenta uma taxa de desemprego de 10,9%. O estado, que é um dos mais importantes do Brasil, vive um cenário econômico complexo, com a combinação de desafios estruturais e efeitos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. O setor de serviços, que tradicionalmente representa uma parte significativa da economia carioca, foi um dos mais afetados. O turismo, que é vital para a economia do estado, sofreu um impacto severo, resultando em perda de empregos em áreas como hotelaria, restaurantes e entretenimento. Além disso, o setor industrial também enfrentou dificuldades, contribuindo para o aumento da taxa de desemprego. O governo do estado tem implementado programas para mitigar os efeitos do desemprego, incluindo ações voltadas para a requalificação profissional e incentivo a pequenos negócios. Contudo, a recuperação completa do mercado de trabalho ainda requer tempo e esforços contínuos para revitalizar a economia. Na terceira posição, o Amapá apresenta uma taxa de desemprego alarmante de 12,6%. Esse estado, localizado na região norte do Brasil, enfrenta desafios significativos em sua economia, que é marcada por uma forte dependência do setor público e de recursos naturais. A crise econômica que afetou o país como um todo teve repercussões severas no Amapá, onde muitos trabalhadores perderam seus empregos em setores como comércio, serviços e indústria. A pandemia de Covid-19 exacerbou esses problemas, levando a uma queda na atividade econômica e no fechamento de empresas. Além disso, a região enfrenta limitações de infraestrutura e de desenvolvimento, o que dificulta a atração de investimentos e a geração de novos postos de trabalho. O governo do Amapá tem buscado alternativas para enfrentar o desemprego, com iniciativas voltadas para a capacitação profissional e fomento a pequenas e médias empresas. No entanto, a recuperação econômica ainda é um desafio a ser superado. Na segunda posição, Pernambuco apresenta uma taxa de desemprego alarmante de 13,2%. Este estado do Nordeste brasileiro tem enfrentado sérios desafios econômicos, agravados pela crise sanitária e econômica que afetou o país nos últimos anos. Pernambuco, que possui uma economia diversificada com setores como comércio, serviços e indústria, foi severamente impactado pela pandemia de Covid-19. A interrupção das atividades econômicas resultou no fechamento de muitos negócios, consequentemente, na perda de empregos. Além disso, o estado já lidava com alto índice de desigualdade social, o que torna a situação do desemprego ainda mais preocupante. As autoridades locais têm implementado diversas estratégias para mitigar o desemprego,
incluindo programas de capacitação profissional e incentivos para a geração de empregos. No entanto, os resultados têm sido lentos, e a recuperação econômica é um processo desafiador. Na primeira posição, a Bahia, que enfrenta uma taxa de desemprego de 13,3%, um dos índices mais altos do Brasil. Este estado, rico em cultura e com uma economia que se destaca em áreas como turismo, agropecuária e indústria, tem enfrentado dificuldades significativas nos últimos anos. A crise econômica, exacerbada pela pandemia de Covid-19, afetou severamente o mercado de trabalho na Bahia. Muitos negócios, especialmente no setor de serviços, que é vital para a economia local, foram forçados a fechar ou reduzir drasticamente suas operações. Isso resultou em um aumento considerável no número de pessoas sem emprego. Além disso, a Bahia lida com questões estruturais, como desigualdade social e baixa escolaridade em algumas regiões, o que dificulta a reintegração dos desempregados ao mercado de trabalho. O governo estadual tem buscado implementar políticas de incentivo à geração de empregos, mas os resultados ainda estão aquém do necessário para combater esse problema. E assim chegamos ao final do nosso vídeo, onde exploramos os estados com as maiores taxas de desemprego no Brasil. Vimos como cada região enfrenta desafios únicos que afetam o mercado de trabalho, desde questões econômicas até sociais. A luta contra o desemprego é um tema complexo que requer atenção e ação. Esperamos que este vídeo tenha contribuído para a sua compreensão da situação atual. Se você achou este conteúdo informativo e interessante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais análises e discussões sobre temas que impactam o nosso dia a dia. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Adoramos saber o que você pensa. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os assuntos que moldam a sociedade brasileira.